pescoço é uma região de anatomia bastante complexa. Nessa região, na região cervical, podem surgir diversas doenças que acometem outras partes do corpo também. Mas também pode acontecer doenças que só acontecem no pescoço, só acontece na região cervical. O cisto tireoglosso é uma dessas doenças. Para começar a discutir o que é um cisto tireoglosso, a gente tem que entender primeiro o que é um cisto. Cisto, de uma forma bem genérica, é um tipo de lesão que tem algum tipo de cavidade. Geralmente, essa cavidade é preenchida por um líquido. E é isso que diferencia o cisto, que contém líquido dentro, de uma lesão sólida. O cisto do ducto tireoglosso é a anomalia congênita mais comum da região cervical. Mas para que a gente possa entender como é que ele surge, a gente tem que entender também um pouco de como é que surge a tireoide lá na vida embrionária, antes do nascimento. Durante o período de gestação, ocorre a formação de todos os órgãos, cada um em seu período, em seu tempo diferente, cada um com sua particularidade. E a tireoide, ela tem uma particularidade que ela surge próximo à base da língua, bem alto, junto à orofaringe. E à medida que o feto vai se desenvolvendo, ocorre uma migração da tireoide que desce para a região do pescoço. Quando a tireoide faz esse processo de migração, ainda na vida intrauterina, ela ocorre através de um ducto, que é o chamado ducto tireoglosso. Esse ducto ele funciona como uma espécie de canal, como se fosse um trilho, para que ocorra a descida da tireoide desde a base da língua até o pescoço. Após essa descida, geralmente esse ducto se atrofia e acaba fechando, acaba desaparecendo. Mas não se sabe exatamente por que isso pode, em algumas situações, não acontecer. Então, com isso, ocorre a persistência do ducto tireoglosso. Esse ducto, então, com o tempo, pode ser preenchido por líquido, dando a origem ao cisto tireoglosso, ou melhor, o cisto do ducto tireoglosso, que a maioria das vezes é chamada de apenas de cisto tireoglosso. Então, como essa alteração ocorre durante o período gestacional, o cisto tireoglosso é uma doença congênita que pode se manifestar em diferentes idades ao longo da vida. O cisto tireoglosso representa mais ou menos cerca de uns 70% das doenças congênitas do pescoço e geralmente se manifesta após os 5 anos de idade. Mais ou menos 75% dos casos, o cisto aparece abaixo do ocioide, que é esse osso que tem na região cervical e que se move durante a deglutição. Geralmente não existe nenhum tipo de sintoma específico que define a presença do cisto tireoglosso. A principal manifestação clínica é uma massa palpável na região do pescoço, geralmente na linha média. Esse cisto geralmente é uma lesão indolor e tem consistência mais amolecida, já que dentro dessa lesão tem líquido. E esse líquido então é formado pelo muco que é produzido pelas células que revestem a parte interna desse cisto. A gente deve lembrar que o ducto tireoglosso tem uma relação com a língua e com a faringe, e devido a essa relação pode ocorrer a infecção do cisto. Essa complicação pode levar a sintomas bem típicos de infecção. Pode ocorrer uma vermelhidão nesse local, pode ocorrer um processo infeccioso intenso que inclusive leva a dor importante e dificuldade de deglutição. Com a evolução do processo inflamatório pode ocorrer a perfuração desse cisto, levando à formação de uma fístula, que é a saída de secreção através desse cisto, pelo pescoço. Essa complicação é bastante desconfortável e ela deve ser evitada. E essa é uma das razões pelas quais se indica a ressecção do cisto tireoglosso, já que a maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum. Na ausência dessas complicações, a presença desse cisto pode ser totalmente assintomática. Isso pode acontecer por muitos anos e até pela vida toda. No entanto, se ocorrer um processo inflamatório, um processo infeccioso, o desconforto pode ser muito intenso. Além disso, quando ocorre a fistolização, ou seja, quando esse cisto infectado se rompe e abre-se na região do pescoço, isso leva a uma indefinição dos planos anatômicos. E com isso a gente tem muita dificuldade na realização de um procedimento cirúrgico adequado quando a gente for tratar esse cisto tireoglosso. Se a cirurgia ocorre, então, depois dessa complicação, a gente tem uma chance menor de resolver o problema definitivamente e aumenta a chance de recidiva dessa lesão. Como é que é feito o diagnóstico do cisto tireoglosso? Na maioria das vezes, o ducto tireoglosso persistente ele passa despercebido por muitos anos e é diagnosticado apenas na vida adulta, quando surge uma lesão nodular, um cisto, no local desse trajeto que já existia, que não se fechou durante o desenvolvimento. Ou cresce um pequeno cisto já percebido, que já existia antes e que não apareceu tanto porque era muito pequeno.
O diagnóstico de cisto tireoglosso geralmente é um diagnóstico clínico. A gente não precisa de muitos exames para poder confirmar isso, mas a ultrassonografia é importante para essa confirmação. Quando a gente encontra uma massa, uma tumoração na região do pescoço, a gente pode imaginar uma série de diagnósticos que podem explicar isso. Primeiro a gente precisa descobrir a característica ou as características dessa massa. Se ela é sólida, se ela tem líquido dentro, que tipo de células compõem essa massa, qual é o tamanho exato e a localização dessa lesão. E o exame mais comum que responde a boa parte dessas dúvidas é a ultrassonografia do pescoço. Nesse caso específico, geralmente não precisa de exames mais sofisticados, como a tomografia, como a ressonância do pescoço, para poder esclarecer sobre esse diagnóstico. Às vezes eu recebo no consultório para operar cisto tireoglosso que chega com ultrassom, chega com ressonância, com cintilografia, e tudo isso é desnecessário, porque isso acaba encarecendo o tratamento, dá muito mais trabalho para o paciente, que gasta muito mais tempo, aumenta a ansiedade e não fornece nenhuma informação nova, nenhuma informação relevante em relação ao ultrassom da região cervical. E dificilmente a gente precisa de mais exames de imagem complementares, a não ser a ultrassonografia. Depois de confirmado o diagnóstico, geralmente é feito o diagnóstico, a confirmação através da realização de ultrassom do pescoço, deve ser indicado o tratamento. Esse tratamento deve ser feito preferencialmente antes que ocorra qualquer tipo de complicação, como o processo inflamatório e a fistolização desse cisto. Isso dificulta muito, como eu já disse, a resolução do caso e aumenta o índice de recidiva. Não existe um tratamento clínico para resolver o cisto tireoglosso. A resolução do caso passa sempre, em 100% dos casos, por uma abordagem cirúrgica. Essa cirurgia ela não consiste simplesmente na retirada do cisto. Se for feito dessa forma, há uma grande chance de recidiva da lesão. Vamos entender por que isso acontece. O cisto, como eu já disse, ele é formado na base da língua. Ele desce pelo pescoço e deixa um trajeto nessa descida. Não se deve, então, retirar apenas o cisto, mas deve-se retirar também todo esse trajeto desde a base da língua até a região da pele. Acontece que como ele se forma na vida embrionária, dentro do útero ainda antes do nascimento, o trajeto que forma no pescoço, ele atravessa o ocioide. O ocioide ele é formado posteriormente. Esse ocioide é um osso em formato de ferradura que está localizado na região do pescoço. E esse osso é um ponto de inserção onde se ligam vários músculos. E a formação do hioide ocorre posteriormente à passagem desse cisto, através de 8 centros diferentes de ossificação. Ocorre então a ossificação em torno desse trajeto, ou seja, o osso se forma em torno do trajeto, englobando esse trajeto. Como a cirurgia original não retirava essa parte óssea, ocorria uma recidiva importante nesses casos. Como é que isso foi resolvido? Em 1920, um cirurgião chamado Sistrunk propôs uma nova abordagem. Nessa cirurgia, além da retirada do cisto, retira-se também todo o trajeto do cisto, incluindo o arco central do ocioide. Isso mesmo, a cirurgia adequada para a ressecção do cisto tireoglosso inclui a retirada de parte de um osso, que é o ocioide. Esse procedimento reduziu a recidiva para menos de 3%, sendo atualmente a cirurgia padrão para a resolução de todos os casos de cisto tireoglosso. Esse procedimento deve ser feito sem a vigência de infecção. Se o cisto complicou com infecção, a melhor abordagem é a gente tratar antes a infecção com o uso de antibióticos, para depois, em um outro momento, fazer a abordagem cirúrgica. Obviamente, depois que já ocorreu esse tipo de complicação, a cirurgia é mais trabalhosa e tem maior chance de não resolver definitivamente o problema, sendo maior o índice de recidiva. A ocorrência de malignidade dentro do cisto tireoglosso pode acontecer, mas é bastante rara, atingindo menos de 1% dos casos. Com mais de 20 anos fazendo esse tipo de procedimento, fazendo essa cirurgia, eu só encontrei um caso onde existia um tumor maligno dentro do cisto. É realmente bastante raro. Nesse caso, geralmente, a cirurgia também resolve definitivamente o caso. Como é o procedimento cirúrgico para resolver a questão do cisto tireoglosso? Geralmente é um procedimento relativamente rápido, com um dia de internação, você vai precisar de 6 horas de jejum e é feito uma anestesia geral. Esse procedimento dura em média em torno de 40 a 45 minutos, em mãos experientes. Então é um procedimento relativamente tranquilo, seguro e de boa recuperação. A gente faz uma incisão transversa no pescoço,
na altura do cisto e a gente faz a dissecção em torno desse cisto. Aliás, essa dissecção é feita em torno de todo o trajeto. Chegamos até o ocioide e fazemos a secção, ou seja, a gente corta o arco central do ocioide. E aí fazemos a sutura abaixo de onde estava esse trajeto na região faríngea, a nível de base da língua. Às vezes, dependendo do tamanho do descolamento, é necessária a colocação de um dreno, mas esse dreno é retirado no dia seguinte. Já no mesmo dia, a pessoa já pode comer normalmente, pode ter certa dor a deglutição, mas a recuperação é completa e ocorre em torno de 15 dias. É importante que seja feita a avaliação por um especialista com experiência nesse tipo de abordagem e a gente lembrar que a gente faz o procedimento cirúrgico para resolver o problema e não para criar problemas novos. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode perguntar por aqui, mas se você precisa ter uma avaliação presencial para resolver um assunto, esse tipo de assunto, entre em contato com a nossa equipe através do link aqui embaixo.